Bom dia, crianças. Boa tarde, crianças. Boa noite, crianças. Seguindo a lógica que a gente está construindo nesses vídeos para o sexto ano, eu vou trabalhar agora com vocês um pouquinho sobre um assunto que é muito complicado. Preste atenção e vamos com calma. Tempo. Todo mundo sabe o que é o tempo, né? Tempo é aquela coisa inexorável que passa o tempo todo, que quando você viu, já foi. Tempo dentro da história é um assunto muito importante, porque é um dos pilares do que faz a história. A gente constrói a história a partir do ser humano, das ações dos seres humanos, das coisas que nós, enquanto espécie, fazemos, e o tempo. A relação que nós, enquanto seres humanos, temos com o tempo. Então, tudo na história vai ter relação direta com os seres humanos e com o tempo. Mas, o que é o tempo? Como assim? A gente costuma pensar sempre o tempo em presente, passado e futuro. Presente, todo mundo sabe o que é o presente, não é? Não. Presente é uma construção teórica. Presente não existe. O passado já existiu e o futuro vai existir. O presente está nesse meio, está no limbo. Ele não é nem futuro, nem passado. É como quando você joga uma moeda para cima. Ela sobe e de repente ela para de subir. Mas no mesmo momento que ela para de subir, ela começa a descer. O presente é esse momento onde a moeda não sobe nem desce. É um instante. É um puff, passou. Por outro lado, o presente ele é uma construção teórica. Então ele pode ser construído, ele pode ser moldado, ele pode ser recortado a partir daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente necessita. E a história, ela se vale disso para construir o presente. A gente vai construir o presente exatamente dentro das necessidades do processo histórico. É a partir do processo histórico que a gente constrói o presente. Então pensa comigo. Algo que está acontecendo agora, como por exemplo, a gente conversar. Para isso ter acontecido, foi do nada? É claro que não. É um processo. E esse processo a gente pode começar a contar quando? Quando você nasceu? Quando eu nasci? Mas para eu nascer, para você nascer, seu pai teve que conhecer sua mãe. Seus avós tiveram que se conhecer, seus bisavós, tataravós, e vai indo para trás. Então, tudo que a gente vê e conhece hoje é fruto de uma sequência muito anterior. É uma construção que vem de muito tempo atrás. Então, a gente tem que pensar a história como a narrativa desse processo que está acontecendo agora. Então, essa coisa que muitos falam, história é a ciência que estuda o passado. História estuda o presente. Só que o nosso presente é construído com relação aos processos históricos. Um processo histórico, ele pode durar 10, 15, 20, 100 anos, 1000 anos, milhares e milhares de anos. Se a gente for pensar, por exemplo, numa coisa assim que todo mundo conhece, que é muito importante para muitos de vocês, que é o cristianismo, a religião cristã. 2000 anos de história. No mínimo. Porque se você for analisar os processos que deram origem ao cristianismo, você vai ter que botar mais coisa na conta, como por exemplo o Império Romano, a história do povo hebreu, e aí vai bater fácil em 15 mil anos. Esse é o presente do cristianismo. É um presente que começa lá atrás, há mais de 15 mil anos, e se estende até os dias de hoje, e vai continuar enquanto existir essa religião cristã. Essas são dezenas de milhares de denominações cristãs. Essas religiões cristãs, elas têm um passado que é parte desse presente que acontece hoje, que remonta à pré-história. Então a gente precisa entender que para estudar a história, o tempo é uma ferramenta bastante relativa, porque o presente ele vai durar o tempo que o processo histórico estiver durando, desde a sua origem até os seus desdobramentos. Então, os processos históricos eles estão sempre no presente. A história não se interessa pelo que está no passado,
Porque se está no passado, morreu, acabou, não interessa mais. A história se interessa pelo presente, pelos eventos históricos, pelos processos históricos de hoje. E muitos processos históricos de hoje têm raízes há milênios atrás. Então a gente precisa dessa construção sempre em mente. E aí a gente precisa também entender que o tempo que a gente conta é uma forma de contar o tempo consolidada a partir do consenso. Não é um processo natural. O natural é o dia e a noite, a rotação e a translação da Terra. A quantificação desses processos, a divisão desse tempo em parcelas menores ou maiores, não é um processo natural, é uma convenção. A gente sentou enquanto sociedade, conversou e chegou a conclusões. E aí a gente divide esse tempo. A menor unidade que a gente usa, o segundo, que dura um segundo, o minuto, a hora, o dia, a semana, o mês, o ano, a década, o século, o milênio. Todas essas são formas de contar o tempo que são convencionadas pelos seres humanos. A gente, enquanto espécie, enquanto sociedade, convencionou medir o tempo dessa forma. Tá certo? Tá errado? Pouco importa, desde que todo mundo concorde com isso, porque é uma referência. A referência pode ser o muro verde ou pode ser o muro azul, desde que todo mundo que vai se encontrar saiba qual é a referência. O problema é que se alguns marcam para encontrar no muro verde e outros marcam no muro azul, aí vai dar desencontro. Se todo mundo se encontrar no mesmo lugar, a referência está certa. E esse é o ponto. Nesse propósito, nós criamos uma coisa que a gente chama de calendário. O calendário é mais do que aquela folhinha que está colada na porta da sua geladeira, que a sua mãe usa para marcar quando trocou o bujão de gás. É muito mais do que isso. O calendário é um processo cultural, é uma forma de enxergar o tempo, é uma forma de dividir e quantificar o tempo. Hoje, nesse exato momento, nós temos pelo menos 4 calendários importantes em circulação no planeta. Lá na China, nós temos o calendário chinês. Não sei se vocês já notaram que de vez em quando tem anúncio que o Ano Novo Chinês. O Ano Novo Chinês não é junto com o Ano Novo da gente, em outro momento. A gente tem o calendário árabe, o muçulmano. A gente também tem um calendário hebreu, um calendário judaico. E tem o nosso calendário, que é chamado de calendário gregoriano. Ele tem esse nome porque ele foi estipulado no período do Papa Gregório IV, idos da Idade Média. Esse calendário ele é baseado na forma que a gente vê hoje, bonitinho, 12 meses. Os meses têm os nomezinhos que a gente conhece: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ele tem até algumas curiosidades, né? Não sei se vocês já notaram. Setembro era para ser o mês 7, mas é o 9. Por quê? Porque colocaram 2 mesinhos ali no meio, em homenagem a 2 imperadores romanos, Júlio e Agosto. Júlio César e Otávio Augusto. São esses mecanismos de contagem de tempo que são convencionados, esses detalhezinhos. Por que fevereiro tem 28 dias, às vezes 29? Por que agosto tem 31, janeiro tem 31 e tem mês que só tem 30? São essas questões que cada calendário vai especificar. Mas mais do que isso, o calendário também é uma forma de contar. A partir de quando a gente conta o tempo? A gente está em 2020. 2020 do quê? Nosso calendário estabelece como marco referencial o início, o nascimento de Cristo. Então a gente está no ano de 2020 do nascimento de Cristo. Antes disso, antes do calendário gregoriano estabelecer a contagem a partir do nascimento de Cristo, a contagem era feita a partir da fundação da cidade de Roma. Outros calendários têm outras medidas. O calendário muçulmano, dos árabes, dos islâmicos, eles contam a partir da fuga de Meca, de Maomé, da cidade de Meca. O calendário judaico, a partir da criação do mundo, numa análise a partir da leitura bíblica. O calendário chinês, eu confesso para vocês que eu não tenho nem ideia. Mas cada calendário tem a sua referência, cada calendário tem o seu tempo, tem a sua medida e tem o seu ano. E é importante salientar: o calendário é uma manifestação cultural, é uma convenção de um povo, de uma sociedade, sobre como medir, sobre como contar e sobre como referenciar o tempo em que vivem. Tá bom? Vamos dar valor ao calendário e lembrar, hein? Lembra de ler, lembra de estudar. Beijão, até o próximo vídeo.